Olá, sou Marcelo Vinhas, eu sou médico, diretor técnico do Hospital São Donato, coordenador das UTIs, UTI geral, UTI Covid e coordenador do pronto-socorro. Como todo pronto-socorro, os casos prioritários para atendimento são os casos de trauma, dores torácicas e dores abdominais mais intensas. Esses são os considerados laranja na nossa classificação de risco ou vermelho na classificação de risco nos traumas mais graves, acidentes, afogamentos. Demais casos também a gente presta atendimento, dores, febres em geral, sintomas gripais, todos esses a gente presta atendimento. O pronto-socorro atende toda a demanda que for necessária. Nesse período de final de ano de festas, nós temos atendido mais casos relacionados a trauma, acidentes de trânsito, pessoas alcoolizadas, afogamentos, tanto em mar quanto em piscinas, quanto lagoa, todos os casos de afogamentos. Então isso aumentou muito a demanda de atendimento de pacientes graves, além de aumento da demanda de pacientes menos graves com sintomas gripais, que também vem aumentando muito a procura no pronto-socorro. A gente solicita que procure sempre o hospital quando o paciente tiver uma dor classificada como grau mais elevado. Então pensa numa dor de 0 a 10, acima de 5 a gente já considera uma dor mais forte, se solicita que procure o hospital. Dores torácicas, qualquer tipo de trauma, cortes profundos, todos procuram o hospital. Existem sintomas mais leves, como sintomas gripais leves, mesmo com febre, mas sem falta de ar, sem uma dor forte, só uma coriza, uma tosse, a gente solicita que procure unidades de saúde, unidades básicas. Se é qualquer coisa que a pessoa considera que dá para aguardar, aguarda e procura uma unidade de saúde. Se acha que não tem como aguardar, não tem problema, pode procurar o pronto-socorro que vai ser atendida. A única coisa que a gente solicita à população é, como a nossa demanda aumentou muito, a demora no atendimento de pacientes menos graves na nossa classificação de risco está muito maior. Então, um tempo de espera que variava de 2 horas, 3 horas, pode chegar a 5 horas, 6 horas, muito facilmente, a depender dos pacientes graves. No momento que chega um acidentado, um afogado, esse paciente vai passar na frente e o tempo de atendimento dessa pessoa é muito maior. A gente demora para atender uma pessoa dessas 1, 2 horas até que estabilize o quadro, consiga transferir para uma UTI e tudo mais. Isso tem um tempo de espera que vai fazer com que os atendimentos menos urgentes demorem para acontecer. O pronto-socorro do Hospital São Donato não é diferente de outros hospitais. A gente trabalha com classificação de risco. Então a gente tem basicamente 2 entradas, uma entrada de emergência, que é os pacientes que entram geralmente com as ambulâncias, SAMU, bombeiro ou ambulâncias de outros municípios. Eles entram direto pela sala de emergência para fazer o atendimento dos pacientes mais graves, normalmente politraumatizados ou afogamentos ou pacientes em parada cardiorrespiratória. Além disso, a gente tem a entrada principal, que é onde o paciente chega, faz a ficha de atendimento e vai passar pela triagem. Após esse processo de triagem, tem 2 coisas que podem acontecer. Ou o paciente volta à sala de espera, geralmente fichas azuis e verdes, são os pacientes menos graves, ou ele já fica dentro do pronto-socorro, que são as fichas amarelas e laranjas, para que tenha um atendimento mais rápido. Então, quando a gente chama o paciente, a gente abre a porta do consultório para chamar um paciente para ser atendido, esses são os pacientes que fizeram a triagem e voltaram para a sala de espera. Outros pacientes também estão passando pela triagem, mas já estão ficando retidos dentro do pronto-socorro. Então, por isso que às vezes a população não entende que a gente abre a porta uma vez e daqui a 2, 3, 4 horas vamos chamar de novo, mas isso porque a gente está atendendo a demanda de pacientes classificados como mais graves. Então, são dores mais intensas, pacientes com
cálculos renais, pacientes com dor torácica, pacientes com dor abdominais muito fortes, eles já ficam dentro de uma classificação de risco dentro do pronto-socorro para que a gente já comece a monitorar eles para que não tenha nenhum risco. Os pacientes classificados como menos graves, que vão ser atendidos, eles vão aguardar dentro da sala de espera até que a gente consiga diminuir a quantidade de atendimento dos pacientes mais graves para que a gente comece a dar demanda nesses pacientes menos graves. Então, mesmo que um tempo de classificação de risco de espera seja de 4 horas, isso vai depender da demanda de pacientes graves. Então, os pacientes que têm procurado o pronto-socorro com sintomas gripais, o município de Sara ainda conta com centro de triagem, tá? Para os pacientes Covid ou suspeita, né? Podem ser confirmados ou suspeitas. Lá tem atendimento médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos estão lá disponíveis para prestar esse atendimento. Então, os pacientes com sintomas gripais, a gente solicita que procurem o centro de triagem ao invés de procurar o pronto-socorro e deixe o pronto-socorro para pacientes com outros sintomas, até para também não haver a mistura de pacientes sintomáticos e não sintomáticos dentro do mesmo ambiente. Então, os atestados que também são um questionamento frequente da população, o hospital fornece atestado, qualquer médico pode fornecer o atestado, mas ele funciona conforme a avaliação do médico. Então, dependendo do que for o caso, o médico tem que pensar quanto tempo essa pessoa precisa de recuperação em casa, por quanto tempo essa pessoa não vai poder praticar suas atividades laborais. Então, vai depender, claro, do caso, da intensidade dos sintomas, às vezes alterações de exames laboratoriais, enfim. A gente vai fazer a avaliação de quanto tempo ele precisa ficar em casa. Às vezes o atestado vai ser simplesmente comparecimento. Muitos casos chegam, a gente avalia o paciente, vê que ele tem condições de voltar ao trabalho, ele vai fazer um atestado de comparecimento, que ele esteve no hospital durante tal e tal período, aguardando atendimento ou sendo atendido, e aí depois ele pode retornar ao trabalho. Algumas vezes a gente tem que fazer uns atestados de 1 dia, 2 dias, 5 dias, enfim, aí vai depender muito de cada caso. Então, a gente tem duas coisas que se separam, que são as urgências e a emergência. A emergência é quando os dois existem risco iminente de morte no paciente, mas a emergência é o paciente que tem um risco imediato. Ele vai morrer nos próximos segundos se a gente não tiver alguma atitude. Então, são os pacientes que já estão em parada cardiorrespiratória, os afogados, os acidentes de trânsito, são todos considerados casos de emergência. A emergência a gente tem que atender o paciente muito rapidamente. Classificação de risco, classificação vermelha, classificação laranja. As urgências são os pacientes com sintomas muito exacerbados, que precisam do atendimento o mais rápido possível, mas que isso traz menos risco de morte nesse paciente do que o paciente da emergência. Então, são os pacientes com dores muito intensas, as cólicas renais, por exemplo, são consideradas urgências. O paciente tem uma dor classificada como 9 ou 10, é uma dor muito intensa, muito sintomática, a gente precisa tratar ela com o máximo de urgência possível. As dores torácicas sem alteração de sinal vital, então o paciente tem dor torácica, mas ele não tem alteração de pressão, de frequência, de saturação, de temperatura, são consideradas urgências, tá? Dores abdominais muito fortes, mas também sem alteração de sinal vital, são consideradas urgências. Lembrando a todos, na verdade, que a pandemia ela não acabou. A gente ainda tem um vírus, agora uma nova variante, a variante Ômicron, ela está entre nós, ela está se disseminando. Parece ser uma variável um pouco mais branda, mas ela vai causar sintomas. Pessoas vão morrer dessa variante, pessoas vão ficar internadas por essa variante. A gente precisa manter a consciência de que a pandemia não acabou. Além da pandemia, outras doenças também estão na sazonalidade dela. A gente está tendo surto de gripe A
a gente está tendo surto de virose com vômitos, diarreia. Então a gente tem que cuidar, lavagem de mãos, tudo que a gente aprendeu na pandemia a gente não pode desaprender agora. O uso de máscara ainda é necessário, a lavagem de mãos sempre vai ser necessário, álcool gel sempre vai ser necessário, cuidados com a alimentação, ingestão de água, são coisas que a gente aprendeu na pandemia que a gente não pode agora desaprender. A gente ainda tem que tomar sempre o cuidado de procurar o hospital no momento certo. Então, existem casos para se procurar o hospital, existem casos para se aguardar, procurar a unidade de saúde. Então, não venham no hospital se não é extremamente necessário. Isso não só pela demora, pela fila, pelo atendimento, mas aqui existem pacientes contaminados, existem pacientes com essas viroses, com a gripe A, pacientes com o H1N1, pacientes com o Covid-19 e no momento que a gente está no mesmo ambiente fechado, próximo dessas pessoas, existe um maior risco de contaminação por essas doenças. É necessário procurar o hospital, procure o hospital, venha no pronto-socorro, não tem problema, você vai ser atendido. Se dá para aguardar, aguarde. Procure unidade de saúde, procure centro de triagem, vá em outros locais, evite de vir no hospital, porque toda a demanda vai ser atendida aqui, independente do caso. Pode ser um caso de gripe, pode ser um caso de um paciente infartando, pode ser um caso de um paciente com um acidente de moto, acidente de carro, todos vão ser atendidos. Claro que cada um na sua urgência, na sua emergência.